Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Lusca com mais uma aulinha de química. Dessa vez a gente vai falar de um assunto que algumas pessoas acham bastante cabeludo. Mas eu vou dar alguns exemplos aqui sobre balanceamento de equações químicas, que nada mais é uma maneira de garantir ali, de mostrar as quantidades de massa, as quantidades ah, de moléculas das substâncias que reagem, assumindo que as leis ponderais regem todas as reações químicas, né? Então você precisa mexer em alguns coeficientes, às vezes, para garantir que isso seja verdade. Então, balancear, colocar na balança, equilibrar as quantidades das moléculas nas proporções definidas, né? Já foi dito que em qualquer reação química, não existem átomos novos sendo gerados e nem átomos sendo destruídos. O que acontece é um rearranjo dos átomos que já estão ali presentes. Ligações químicas são desfeitas e refeitas. E isso acontece por uma questão de afinidade entre os átomos ali, certo? Porque formando essas novas substâncias através de novas ligações com outros átomos, eles vão se tornar mais estáveis. Olha aqui esse exemplo. Gás hidrogênio reagindo com gás oxigênio, produzindo água. Está balanceado? Aqui eu tenho 2 hidrogênio. Nos reagentes, nos produtos, eu tenho 2 hidrogênio. Está batendo? Porém, a quantidade de oxigênio que eu tenho no reagente é de 2 átomos. No produto eu tenho só um. Eita lasqueira! Agora a gente precisa balancear. Significa o quê? Igualar a quantidade de átomos de cada elemento que existe nos reagentes com os átomos dos elementos que estão nos produtos, que são os mesmos, né? Os elementos não mudam, pode ver. A gente tem átomos de H, de O, de H e de O, certo? Fazendo o balanceamento, a gente precisa igualar a quantidade de oxigênio. Se aqui eu tenho 2 oxigênio e lá eu só tenho um nos produtos, eu preciso fazer com que aqui eu tenha 2 oxigênios no produto. Então aqui eu coloco o número 2. Mas ao colocar esse 2 aqui, eu desequilibrei a quantidade de H, porque aí eu passo a ter 4H. 2 vezes 2, 4H. E aqui eu só tenho 2. Mas para resolver isso, é só colocar um outro 2, mudando o índice do gás hidrogênio do reagente. Daí eu passo a ter 4H. Veja, agora nos reagentes eu tenho 4H, nos produtos também. Nos reagentes eu tenho 2O e nos produtos também. Tem aqui um outro exemplo de reação química em que, poxa, eu esqueci de colocar a atomicidade subscrita, tá vendo? Ó? Isso aqui, pessoal, tá errado. Esse 4 tem que aparecer como um número menorzinho e aqui embaixo e à direita do H. Assim como esse 2 para o O, esse 2 para o O e esse 2 aqui da água para o H. Mas isso não compromete não. Vamos aqui, ó. Esse vídeo mostra um cara que usa um modelo para representar os átomos na formação de moléculas. É bastante interessante. São bolas plásticas com ímãs em que você consegue montar as moléculas e mostrar como são as ligações químicas. Aqui ele está mostrando a primeira reação, ó, H2 com O2. E aqui uma molécula de água. Porém, você vê que no reagente eu tinha só
um H2. Mas para balancear, eu preciso de 2H2. Olha só que bacana. Some daqui. Olha como funciona isso. Ele fez o balanceamento aqui no papel e comprovou com o modelo das bolinhas de plástico que ele está vendendo aí nesse vídeo. Então, as bolinhas brancas são os átomos de hidrogênio, as vermelhas são os átomos de oxigênio. Perceba que com esse modelo ele consegue comprovar que não existem átomos novos sendo criados e nem átomos que já existiam ali sendo destruídos numa reação química. Veja que nos reagentes eu tenho 4 bolinhas brancas, que são os átomos de hidrogênio. Nos produtos eu também tenho 4 bolinhas brancas. Nos reagentes eu tenho 2 bolinhas vermelhas. E nos produtos também. Então veja que as ligações são desfeitas e refeitas de uma nova maneira. O que acontece é um rearranjo dos átomos. Então essa ligação de H com H é rompida, de O2, O com O também é rompida e novas se formam. Veja só, ele vai desmontar aqui os reagentes para formar duas moléculas de água e comprovar que são os mesmos átomos. Vai, moço. Olha lá. Formou uma água. Formou a outra água. E com isso comprova que os átomos que existem nos reagentes são os mesmos que existem nos produtos. Agora ele vai exemplificar a queima do gás metano, que é a reação química aqui de baixo. CH4 reage com O2, produzindo CO2 mais H2O. Gente, só para ajudar a gravar na cabeça de vocês, toda queima, quando é completa, produz gás carbônico e água, tá bom? Qualquer queima de uma substância orgânica. Olha ali, CH4, o C sendo a bolinha preta, mais O2, produz H2O, que é aqui a água, mais CO2, que ele está com a mão em cima, não dá para ver agora. Olha lá, ó. Eita. Um momentito. Vamos avançar até onde a gente tá. Olha lá. CO2, C, pretinho, o O, o vermelhinho. Só que percebam, isso aqui está balanceado. Quantas bolinhas vermelhas eu tenho nos reagentes? 2. Nos produtos aqui eu tenho 3. Quantas bolinhas brancas eu tenho nos reagentes? 4 aqui no metano. E aqui nos produtos eu só tenho os 2 da água. Portanto, essa equação química não está balanceada. Veja, ele vai balancear fazendo uso desse modelo de bolinhas plásticas com ímã. Tentando igualar a quantidade de hidrogênio, ele colocou mais uma molécula de água aqui. Com isso ele igualou 4 bolinhas brancas nos produtos com 4 bolinhas brancas nos reagentes. Só que com isso, ele colocou uma bolinha vermelha a mais.
Agora eu tenho 4 bolinhas vermelhas, que são oxigênio nos produtos, e só 2 nos reagentes. Bom, mas para igualar, vai ficar fácil. É só ele botar mais um ou dois aqui no reagente. Pronto. Agora sim, está balanceado. Essa equação química que apareceu ali escrita é o que eu deveria ter representado na segunda linha aqui. Mas passou batido, pessoal. Enfim, o principal era a demonstração através desse modelo, né? Agora ele vai desmontar as ligações da substância que tem no produto e tentar montar, aliás, do que tem no reagente, tentar montar igualzinho que tem no produto. Então ele criou duas águas e um CO2, exatamente com os mesmos átomos que se tinha no começo dos reagentes. Legal, né? Bom, então o que é balancear uma equação química? Você precisa adequar os coeficientes para demonstrar que as leis ponderais se aplicam ali, como elas se aplicam em todas as reações químicas, né? E isso acontece porque os átomos que estão envolvidos numa reação não são criados nem destruídos. Então, você vai mudar só os coeficientes, você não muda a atomicidade das substâncias envolvidas, aqueles números pequenininhos que aparecem embaixo, ao lado direito dos símbolos químicos, tá? O que eu vou mostrar agora para vocês é um método de balanceamento que é conhecido como método das tentativas. Além desse método, tem também o método do número de oxidação, que vocês ainda não aprenderam, e o método matemático. Eu vou começar por esse, os outros métodos vocês vão aprender no ensino médio, e esse aqui serve para resolver a maioria dos problemas. Algumas equações mais complexas é que a gente usa os outros métodos. Para aplicar esse método, uma das maneiras é por onde eu começo. Veja só essa equação química. Ela está balanceada? Nos reagentes eu tenho um magnésio, nos produtos também. Nos reagentes eu tenho um H, nos produtos eu tenho 2. Pronto, já vi que não está balanceada. No reagente eu tenho um Cl, nos produtos eu tenho 2. Então não está balanceado. A gente já contou essas quantidades. Para começar o balanceamento, a gente usa dessa mãe aqui, ó, macho. Gente, esse macho são as iniciais dessas categorias de substâncias, tá? Não tem nada a ver com masculinidade frágil, não. Olha só, primeiro os metais, é o M. Depois os ametais, o A. Depois o carbono, que é o C. O hidrogênio, que é o O. E o oxigênio, que é o O. Carbono e oxigênio são ametais. Por isso, quando aqui aparece ó, os ametais, no A do macho, a gente está fazendo referência a substâncias que são ametais, excluindo o carbono e o oxigênio. O hidrogênio, que é o elemento químico formado pelos átomos mais leves, mais simples que existe, ele não é nem metal, nem ametal, nem semimetal, nem gás nobre, tá? Ele é um elemento à parte.
É o mais abundante de todo o universo, porque é o átomo mais leve que tem um próton e um elétron. Então, bora lá. Aqui, qual que é o metal? O metal é o magnésio. Então, a gente vai começar a usar o método da tentativa, começando por ele. Magnésio 1, magnésio 1. Beleza, não resolveu nada, porque dos dois lados está igual. Agora vamos para os ametais. Cloro. Nos reagentes eu tenho 1, nos produtos eu tenho 2. Então, eu escrevo 2 aqui na frente do HCl, mudando esse índice de 1 para 2. Ao fazer isso, vamos conferir se mudou o total de átomos das outras substâncias. Mg eu tenho um desse lado, um do outro. Cl eu tenho dois desse, dois desse. E H, aqui nos reagentes eu tenho 2, nos produtos eu tenho 2. Beleza. Tá vendo aqui, ó? Ao fazer essas coluninhas, a gente consegue se organizar para resolver um problema de balanceamento. Vamos a outro exemplo. Aqui eu tenho óxido de alumínio reagindo com ácido clorídrico, produzindo cloreto de alumínio e água. Vamos averiguar se essa equação está balanceada? Al, eu tenho 2 no reagente e 1 no produto. Pronto, já vi que não está balanceado. Oxigênio, eu tenho 3 no reagente e 1 no produto. Hidrogênio, 1 no reagente, 2 no produto. Cloro, eu tenho 1 no reagente e 3 no produto. Não está batendo nada, nada, nada. E agora, por onde a gente começa a fazer esse balanceamento? Macho, primeiro os metais. Aqui no caso o metal é o alumínio. Então, se aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2, eu coloco um 2 aqui. E aí, vamos averiguar o que mudou. Agora, eu tenho 2 alumínios no reagente, 2 no produto. Porém, ao colocar 2 alumínios aqui no produto, eu mudei também a quantidade de cloro. Ao invés de ter 3, eu tenho 6 cloros, multiplicando 2 pelo 3. Como é que eu faço para igualar com essa quantidade de cloro aqui? Coloco um 6 na frente do HCl. Mas ao fazer isso, eu mudei a quantidade de H. Vamos conferir. Aqui eu tenho 6H nos reagentes, nos produtos eu tenho 2. O que fazer para igualar a quantidade de H? Aqui eu tenho 6, ali eu tenho 2. Se eu colocar um 3 aqui na frente do H2O, vai igualar a quantidade de H. Vai ficar 6 e 6. Pronto. Vamos conferir se está balanceado? Reagentes. Sai, demônio. Não vou descer o cursor, pessoal, porque senão aparece aquela faixa preta e tampa a visão de vocês. Alumínio, 2 nos reagentes, 2 no produto. Oxigênio, 3 nos reagentes e 3 nos produtos. Olha lá a molécula de água no produto. 3O. Hidrogênio, 6 nos reagentes, 6 nos produtos. 3 águas me dão 6 hidrogênio. E cloro, 6 nos reagentes e 6 nos produtos. Em 2 moléculas de AlCl3, eu tenho 6 átomos de cloro. Pronto, conseguimos balancear. Você perdeu que aqui, aprendeu que aqui usando essa dica, esse macete, macho, primeiro os metais. Eu comecei balanceando o alumínio, depois os não metais. Daí eu fui conferir a quantidade de cloro, depois carbono. Aqui não tem carbono.
Aí eu fui para a quantidade de hidrogênio e, por último, a quantidade de oxigênio. Por que a gente faz isso? Porque começando primeiro pelos metais e depois fazendo os ametais, automaticamente a gente já vai igualando a quantidade de hidrogênio e de oxigênio. Então deixa eles por último. Se você começar por eles, vai dar ruim. Você vai ter que gastar sua borracha aí tentando. Olha só esse videozinho que mostra pra gente mais um modelo, só que através de desenho e animação, que comprova que numa reação química não surgem átomos novos, nem átomos são destruídos. Os mesmos átomos que existiam nos formando os reagentes vão existir formando os produtos. O que acontece é que ligações químicas são desfeitas nas substâncias reagentes e são refeitas de uma maneira diferente para formar novas substâncias nos produtos. Olha só, nesse videozinho vai apresentar essa reação química. Magnésio reage com oxigênio formando óxido de magnésio. Aqui a gente percebe que não está balanceado, porque eu tenho 2O no reagente e só um no produto. Como balancear? Começa pelos metais. Mg, Mg está igual. Só falta o O. Ao botar o 2 aqui, eu desigualo a quantidade Mg. E aí eu volto e coloco o 2 aqui na frente. Perceberam ali no vídeo? Reagentes 2Mg e 1O2. Aqui, ó. Produto 2MgO. Tá vendo? Voltando, ó. Se aqui antes eu tinha dois átomos de Mg, nos produtos eu também tenho. Se aqui eu tinha dois átomos de O, no produto eu também tenho. Certo? Vamos ver agora um outro exemplo. A queima do metano. Essa reação química a gente já viu. O metano reage com gás oxigênio, produzindo gás carbônico e água. Percebam que essa equação química não está balanceada. Por exemplo, eu tenho 4 hidrogênio no reagente e 2 no produto. Eu tenho 2 oxigênios nos reagentes e 3 nos produtos. 2 aqui do CO2 e 1 do H2O. Ops. Ih, pessoal. Paciência, paciência. Vou voltar lá no ponto. Pronto. Vejam só. Isso aqui está balanceado? Não. Aqui eu tenho duas bolinhas vermelhas representando átomos de oxigênio, aqui eu tenho três. Aqui eu tenho quatro bolinhas brancas representando os hidrogênios e aqui eu tenho dois. Portanto, para balancear, eu preciso igualar a quantidade de hidrogênio. Vamos lá para a nossa dica. Macho, primeiro os metais. Aqui não tem nenhum. Metano não é metal. Não tem nenhum elemento aqui que seja metal. E nem o O2 é um metal. Depois a gente vai para os ametais. Ametais. O oxigênio é um ametal. Mas ele não entra aqui. Ele é o último na sigla macho. Depois o carbono. Opa, o carbono está igual. Um de um lado, um do outro.
Depois, na sequência da palavra macho, vem o hidrogênio. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 2. Se eu colocar o índice do, aliás, o coeficiente 2 aqui, eu vou conseguir ter 4 hidrogênio nos produtos. Ah lá, surgiu mais uma molécula de água. Agora eu tenho 2H2O. Percebo que assim eu igualo a quantidade de hidrogênio. Mas aí eu desigualo a de oxigênio. Agora eu tenho 4 átomos de oxigênio nos produtos. Eu preciso ter 4 átomos de oxigênio nos reagentes. Opa, é só escrever aqui mais uma molécula de gás oxigênio. Ao colocar o coeficiente 2, é como se eu estivesse desenhando aqui nesse modelo mais uma molécula de gás oxigênio, mais um O2. Olha lá, pronto. Com isso, a equação fica balanceada. Espero que tenha servido para vocês entenderem. Um beijo, até a próxima.